Alô, amigos! Estamos aqui para a apresentação do nosso programa Entre Fatos e Fotos com uma grande arquiteta, amiga minha, desde criança, pioneira em Palmas, desde 92, e ela hoje vai estar aqui para contar a sua história, desde pequenininha. Não é isso, Vanessa? É isso. Que prazer ter você aqui. Obrigada, Tênis, pelo convite. Estou muito honrada por estar aqui. Obrigado. Eu me sinto também muito honrado pela sua presença. Vanessa, eu queria te falar uma coisa particular aqui. A sua história faz parte da minha história, porque eu vivia na sorveteria do seu pai, de Cassol, fazendo meus lanches. E lá tinha uma menininha que ficava assim, tipo 10, 11 anos, ficava lá, deixa eu ver sua máquina. E olhava, e olhava. Isso marcou a sua vida no início de Palmas? Olha, Tênis, a Galeria Bela Palma ali, né, a pizzaria, marcou muito. Marcou muito porque nós, pioneiros, a gente que fez toda essa história bonita, né? Nós temos histórias ali que hoje não tem mais. Então, enfim, ficou para a história mesmo da cidade. E são pessoas assim como você, que a gente conheceu já há muitos anos. Na época eu tinha 12 anos, Tênis. 12. E eu lembro, assim, vagamente de alguns momentos, mas é claro que marca, né? Marca bastante. E o que foi para você, o que representa para você hoje? Porque 12 anos você já tinha bastante instrução e já estava na escola. O que foi para você o início de Palmas? Você chegar a uma cidade que estava começando, porque em 92 aqui não tinha nada ainda. Não tinha nada. Era um canteiro de obras. Onde a gente comia muita poeira, lembra disso? Muita, aqueles redemoinhos, né, de poeira. E o que representa para você, como criança, no teu futuro da tua carreira como arquiteta, a construção de Palmas? Representa tudo na minha vida hoje, Tênis, porque foi uma decisão do sonhador do meu pai. Na época, a gente morava muito bem no Rio Grande do Sul, tinha uma qualidade de vida incrível. A escola que eu frequentava era encarpetada, cada criança tinha uma cadeira e uma mesa com o seu nome, com gavetas, com tudo do bom e do melhor, daquele estilo lá sulista. E aí eu me deparo aqui em Palmas, no Tocantins, sem asfalto, sem água, sem luz, né? A água era por carros-pipas, a luz tinha de dia, de noite não tinha, né? Tu lembra? Era óleo. Então era muito difícil. E na época nós viemos pra cá, o pai veio antes com os meus irmãos mais velhos, em 90. E aí demorou 2 anos para eu vir com a minha mãe, porque na época era muito perigoso. E tinha era só homens que tinha aqui, né? Então as famílias não traziam as esposas, as filhas, traziam depois, né? Graças ao nosso governador da época, Siqueira Campos, que botou ordem, né? Porque tinha que ter muito pulso firme na época para poder fazer acontecer. E aí, quando eu vim 2 anos depois, eu me deparei com uma realidade completamente diferente da que eu tinha lá no Sul. E aí eu cheguei em março, não tinha mais vagas para as escolas, né? Eu ia entrar na 7ª série, e aí eu tive que ir para um colégio público, a Escola Estadual Frederico Pedreira, coisa que eu nunca tinha ido, não fazia parte do meu mundo aquilo ali, né? Quando eu vi aquelas cadeiras, Tênis, com aquelas madeiras coladas assim, ó, que eu olhei e falei, meu Deus do céu, o que é isso, né? É assim que funciona aqui? E muita sujeira, muita poeira, né? Mas um povo muito acolhedor. E aí eu entrei um pouco em choque, porque eu disse, meu Deus, o que é isso, né? Enfim, aí a gente vai se adequando, vai se reinventando, vai tentando se adequar com a realidade da cidade, né? Mas eu gostaria então de saber uma coisa, antes disso tudo, que foi você bebê. Claro que você não sabe contar a história, mas você vai me falar um pouquinho sobre essa foto aqui. Esse aí foi um book que meus pais fizeram na época. Você sabe, você é fotógrafo, você sabe disso, que para fazer um book assim, algumas décadas atrás era complicado, né? Não era toda cidade que tinha a possibilidade, né? E eu, como a filha única mulher, então tive esse privilégio de ter essas fotos, né? Isso foi ainda no Rio Grande do Sul, então? No Rio Grande do Sul. E você passou sua adolescência, então, praticamente lá. O pessoal veio para cá com 12 anos. E
O que foi viver no Rio Grande do Sul antes de vir para Palmas como adolescente? Mais como pré, né? Pré-adolescente. Sim, Adolescência eu já fiquei mais aqui. Já cresci aqui. Tênis, a cidade natal, a minha cidade natal se chama Veranópolis. É a capital da longevidade. Então o pessoal lá vive demais. Tomara que eu herde isso da cidade, né? De repente eu fique aqui por uns 100 anos, talvez, não sei. Mas foi uma experiência muito legal, muito interessante, porque lá era uma cidade de interior, com uma qualidade de vida muito alta, né? E todo mundo conhecia todo mundo, então assim, a minha infância foi mais do que perfeita. Né? Eu fiz um pouco de tudo, eu estudei piano, toco piano clássico erudito, né? Na época, na minha geração, as meninas queriam muito ser Paquita, da Xuxa. E eu não era loira, não tinha olhos claros, né? E aquilo me contrariava demais, porque as minhas amigas todas eram loiras de olhos claros e eu não podia ser Paquita. Aí eu tive a brilhante ideia de fazer o seguinte, eu falei, bom, já que eu não posso ser Paquita, eu vou montar um grupo cover, que daí eu sou a Paquita, né? E aí montei um grupo cover com uma menina lá que era a cara da Xuxa e começamos a fazer shows no interior do Rio Grande do Sul. Isso eu tinha de 9 a 10 anos, né? E começamos a fazer shows no interior do Rio Grande do Sul e o pai da suposta Xuxa já adesivou o carro com o nome do grupo, que era Xuxa dos Pampas e suas Paquitas, né? E aí a gente começou a fazer muitos shows e muitas apresentações. Foi uma época muito divertida. Inclusive, teve um fato bem interessante também, Tênis, que com 10 anos de idade eu fui radialista. Eu tive um programa na TV com essa voz maravilhosa que eu tenho, né? Tive um programa em Veranópolis voltado para as crianças também, né? Então tinha assim uma época que era semana do Dia das Crianças, coisas assim. E aí a gente fazia um programa bem divertido também. Então foi uma época bem gostosa, eu acho que tudo que uma criança podia ter na infância, eu tive, graças aos meus pais aí, que sempre trabalharam muito para que isso acontecesse, né? E aí, seu pai deu a notícia que viriam para Palmas, onde realmente veio. Passaram-se 2 anos, vocês esperando lá a vinda. E a expectativa dessa ida para uma cidade que estava começando, embora você criança, mas com relação à tua mãe, a você, como é que foi essa notícia? Como é que foi isso? Foi anunciado no Jornal Nacional, né, na época, era inverno, eu lembro disso, a gente se reunia muito na sala, na cozinha, assim, na época de frio, você fica mais na cozinha do que na sala, né? E aí quando a gente chegou em Palmas, eu lembro que nós chegamos no início da Teotônio Segurado, lá em cima da avenida, sabe, vindo ali pelo sul. E aí eu lembro que a gente via o palácio lá na frente, com a estrada de chão, e não chegava nunca nesse palácio. Assim. E aí na metade do caminho o pai parou o carro e falou assim, venham, desçam, no meio do mato, desçam, vocês precisam ver o futuro de vocês, olha que sucesso, isso aqui é um sucesso, isso aqui é um espetáculo, né? É assim que se conta a história, temos muito mais. Nós vamos aos nossos comerciais e voltamos já já.